A gente vai concluir a fala de hoje falando sobre ministério centrado em Jesus, né? Ministério na igreja. Nós já tivemos aulas aqui e já foi trabalhada a questão da liderança. Pastor Josias, na ministração dele, fez alguns questionamentos sobre as motivações que nos levam ao trabalho. E hoje eu pedi assim, decidi trabalhar um pouco mais falando de ministérios de cada um de nós. Não ministério pastoral e nem liderança, porque algumas vezes isso nos afasta um pouco do sentido de ministério, né? A ideia de que o trabalho da igreja é para ser realizado por pastores e que Deus levanta líderes para o trabalho na igreja. E, às vezes, nós nos mantemos um pouco afastados por algumas razões que nós vamos tratar aqui. Então, ao falar sobre o ministério centrado em Jesus, eu queria falar um pouco sobre sacerdócio universal. É uma doutrina da Reforma Protestante. Nós temos ouvido falar muito sobre a Reforma Protestante nos últimos anos, por conta dos 500 anos completados em 2017. Então, a Reforma Protestante está na nossa cabeça esses dias. As doutrinas básicas da Reforma Protestante, todas elas, as 5, né, as chamadas 5 solas, elas vão falar sobre salvação, como a salvação acontece e para que ela acontece. Não é? Mas nós não vamos falar dela. Eu queria tratar com vocês hoje um pouco do sacerdócio universal. O que é isso de sacerdócio universal do crente? Uma doutrina das mais simples e parece-me que das menos controversas dentro da igreja evangélica, da igreja reformada, o trabalho de quem não é do clero, quem não é ministro, o trabalho de cada um de nós. No nascimento da igreja, quando a igreja surgiu, e essa descrição do nascimento da igreja está no livro de Atos, você não tinha organização clerical na igreja, claro. A igreja nem se entendia direito que era uma nova igreja, muito provavelmente, né? Muitos que estavam dedicando o coração a Jesus, estavam convencidos de que Jesus era o Filho de Deus, que ele tinha ressuscitado. Muitos deles sequer entendiam que era uma nova religião surgindo, eles não tinham condições de entender isso. E existiam os apóstolos, os discípulos, que haviam andado mais perto de Jesus. Depois, Paulo passa a integrar esse colégio. Mas, ali no comecinho, quem fazia e quem atendia às necessidades do povo era gente comum. Gente como eu e você, homens e mulheres normais, que não haviam tido formação acadêmica, claro, não existia. Em Atos 6, eu estou falando e estou esquecendo de passar aqui, desculpa. Atos, no capítulo 6, dos versos 1 a 6, a gente não vai projetar, não, tá? A gente vai passar. Mas, se vocês quiserem abrir, fiquem à vontade. Conta a história de um momento, de uma necessidade que surge na igreja, que aparece, que é a necessidade de se atender a viúvas, e eles decidem que os discípulos, os apóstolos, que naquele momento talvez não se entendessem como apóstolos, eles não podiam parar o tempo dedicado à pregação para atender. Então, é uma necessidade da igreja aparecendo ali, e você vai vendo já a organização de ministérios para atender essa necessidade, né? Então, você cria, é a narração da primeira vez que a igreja escolhe diáconos para atender a necessidade do povo, principalmente das viúvas, porque surgiu uma conversa de que algumas viúvas estavam sendo preteridas na distribuição do pão. Aí a igreja vai lá e se organiza, e você começa a ver a organização dos primeiros ministérios. Considerando, vamos lembrar sempre dos textos mais comuns da Bíblia, mais conhecidos, que falam da distribuição de dons, que são Efésios 4 e 1 Coríntios 12, que fala que Deus graciosamente distribui dons na igreja com o propósito de edificação. Isso tem que estar sempre na nossa mente, tá?
Então, nesse momento que a igreja nasce, Deus já está distribuindo dons para atender essas necessidades. Embora nem tudo esteja assim, não tem o nível de organização que a gente tem hoje, mas as necessidades existem. E o Espírito Santo vai suprindo, vai levantando pessoas para trabalhar essas necessidades no dia a dia da igreja. Quando há perseguição, as primeiras perseguições, primeiro dentro do próprio contexto judaico, né, por parte dos judeus, e depois a perseguição mais forte do Império Romano, os cristãos são dispersos e eles vão caminhando para viver em lugares onde eles não gostariam de ir, mas eles vão. E são pessoas simples, como eu e como você, talvez bem mais simples, porque não tem o nível de tecnologia e de conhecimento que a gente tem hoje. Mas eles vão, eles são obrigados a ir, eles não escolheram ir. E a vida que eles vão levando nesses lugares vão formando novas igrejas. Por volta do século II, há indícios de que já existia dentro da igreja cristã, da cristandade, como quer que vocês queiram chamar, já existia a ideia de separação entre pessoas chamadas para ministrar, para o sacerdócio, e as pessoas normais. Há registros disso na igreja, na história da igreja, por volta do século II. O tempo passa e o surgimento das necessidades, e isso gera o surgimento dos ministérios. No final da Idade Média, né, a Reforma Protestante ela acontece exatamente no começo da chamada Idade Moderna, que eu nem sei mais como se chama hoje, se esses nomes foram alterados ou não. Mas, no final da Idade Média, você tem a igreja muito forte e profundamente marcada pela separação entre clero e o resto do povo. Tá? O povo dependia do clero para tudo, gente. Pense numa época em que não tinha Bíblia impressa. Vamos voltar um pouquinho, no final da Idade Média, antes da Reforma Protestante, vocês vão lembrar que aconteceu uma coisa chamada Renascimento, que, entre outras coisas, foi uma volta das pessoas na Europa para a Antiguidade Clássica. E aí eles se voltavam para estudar, de maneira muito sucinta, tá? Para estudar textos da Antiguidade Clássica. Um dos textos que eles se voltaram para estudar foi a própria Bíblia. No final dos anos assim, 1480, por aí, um pouco antes, talvez, Erasmo de Roterdã traduz a Bíblia do latim para o grego. Grande coisa, não fez diferença nenhuma para nós, não faz diferença para nós hoje, porque, a partir dessa tradução, isso na Inglaterra, tá? Então, a partir dessa tradução para o grego, começou a haver maior busca e procura pela leitura da Bíblia. Mas é claro que isso estava nas elites. Mulher nenhuma sabia ler. Começa por aí. Mesmo as bem-nascidas, para que mulher ia aprender a ler? E, se soubesse ler também, não tinha como ler a Bíblia, porque não tinha Bíblia nas línguas. Não existia. Tá? Não existia. A Inglaterra só vai ter Bíblia em inglês lá em quase 1540. O Lutero vai imprimir a Bíblia em alemão, né, traduzida dessa versão do grego, em 1522, salvo engano, alguns anos depois da Reforma. Então, o povo dependia do clero para tudo. Para tudo. Tá? O acesso a Deus era mediado pelo clero. Você não tinha conhecimento, a missa era rezada em latim, os sacramentos, o que é o sacramento? É o meio de graça pelo qual se comunica a graça de Deus à igreja. Isso estava na mão do clero, só o clero podia ministrar, né? Como é até hoje. O clero mediava o acesso a Deus e controlava o acesso ao paraíso ou ao purgatório após a morte. A gente conhece até hoje a importância, a gente, quando visita alguém em hospital, às vezes a gente vê
sacerdotes católicos ministrando, né, em quartos de pessoas muito doentes. É uma coisa importante ainda, porque tem a ver com a última bênção, né, a extrema unção que talvez o doente vai receber, provavelmente vai receber. A reforma ela não aconteceu de uma vez, todo mundo se lembra disso, né? Lutero não foi o único reformador na igreja e nem foi o primeiro. Antes de Lutero, já havia um ambiente na Europa de grupos que questionavam, que criticavam. Uns rompiam, outros não, né, com a autoridade da igreja. Mas não era uma coisa assim, estava tudo bonito, todo mundo feliz, satisfeito, e Lutero veio e foi o primeiro encrenqueiro de todos. Não foi isso. Houve muitos movimentos antes disso. E alguns desses movimentos, os monastérios, por exemplo, surgem bem antes disso, bem antes. Mas o que era o foco do movimento monástico? Homens sinceros, sempre homens, tá, gente? Homens sinceros que acreditavam que, no mundo inserido dentro da igreja e dentro dos centros urbanos, não seria possível viver uma vida cristã autêntica, dedicada a Deus. Então, eles optavam pelo afastamento, mas não rompiam com o clero. Essas ordens monásticas elas foram muito importantes para a cultura, para a preservação da cultura, para o desenvolvimento de tecnologia, né? Inclusive, é engraçado porque eles saem dos centros urbanos para ir viverem isolados, e alguns desses monastérios acabam atraindo e formando outros centros ao redor deles, porque eles desenvolviam tecnologia, por exemplo, às vezes de agricultura, produção de vinho, mas principalmente de manutenção do conhecimento e de vida com Deus. Os monges, em geral, eles não rompiam com a igreja. Então, essa separação e essa dependência que o povo normal tinha do clero começa a incomodar em cima do próprio clero. Além disso, a situação assim de pecado e de mundanismo que assolava a igreja naquele momento incomoda muita gente. Isso é um motivador para muitos dos reformadores. Para Lutero, talvez a coisa que mais motivou era a própria angústia pessoal dele, de não se sentir capaz de viver de maneira santa. Ele não conseguia, né? Então, isso o incomodava profundamente, e aí ele vai fazer a leitura. Claro que ele já fazia, porque ele já era professor catedrático, mas ele vai entender e ser iluminado por algumas coisas. Lutero, quando ele começa a sistematizar, depois que ele prega as 95 teses e envia essas cartas com as 95 teses também, ele começa a sistematizar a sistematização da igreja. Ele é bem radical em relação ao sacerdócio universal. Ele dizia, por exemplo, que todo crente... Eu estou indo para trás, me desculpe. É uma coisa que eu esqueci. O clero também detinha o poder de perdoar pecados. Você não tinha acesso a Deus, quem podia perdoar pecados era o clero. A gente nem consegue imaginar uma realidade dessa, né, gente? Lutero era bem radical em relação ao sacerdócio universal, quando ele começa a sistematizar isso. Ele fala que todo crente tem o dever de pregar a palavra de Deus. Isso, para nós, hoje, é bem normal. Eu escuto isso desde que eu nasci. Mas isso era radical, porque a pregação era restrita ao clero. Como é que você ia pregar do que você não conhecia? Entre outras coisas, ele dizia que todos tinham o dever de orar uns pelos outros e que todos tinham o dever de fazer sacrifícios uns pelos outros. Entendam esses sacrifícios como sacrifícios de adoração e de louvor, tá? E de serviço uns pelos outros. E ele dizia também que todo crente tinha a obrigação de julgar a doutrina dentro da igreja. Isso eu acho assim, impactante para hoje. Nós temos dever de julgar toda a doutrina que é ministrada dentro da igreja, toda. Você está numa classe de escola dominical pequena, você escuta uma coisa que não bateu bem, você fala assim, não entendi isso direito.
Mas deixa para lá. O presbítero está aqui na sala, ele se responsabiliza e ele tem a obrigação de cuidar da palavra na igreja. Realmente, como igreja instituída, os presbíteros têm mesmo essa função. Mas Lutero não tinha esse pensamento lá 500 anos atrás, não. Ele dizia que cada um de nós tem a obrigação de julgar a doutrina que é pregada e é praticada dentro da igreja. Dentro da IPA, né, que é o que nos interessa, dentro da igreja brasileira. Já pensou? A gente deveria julgar a doutrina que é pregada na igreja brasileira. Calvino, que veio um pouco depois e foi também muito importante para a Reforma Protestante, ele era bem radical também, talvez mais do que Lutero. E Calvino ele trouxe uma coisa assim de tentar separar, tentar diminuir essa diferença entre trabalho santo e trabalho secular, né? O trabalho era muito valorizado para ele. E ele falava o seguinte: ele se opunha aos abusos do clericalismo e dizia que o clero negava ao povo o usufruto dos seus plenos direitos e deveres. O que eram esses usufrutos desses direitos e deveres? Algo parecido com o que Lutero já tinha falado: pregar a palavra, ministrar uns aos outros, oferecer sacrifícios uns pelos outros. Todo crente tinha a obrigação de fazer isso, julgar, né? Ou seja, eram todos sacerdotes uns dos outros. O Calvino ele falava assim, considerando o texto de Gálatas 3, 26 e 29, que é o texto que fala que não há... Peraí, eu estou com ele aqui, não vamos precisar abrir, não. Perdi. Alguém pode abrir para a gente? Então, você consegue projetar, Fernanda, sem perder? Calvino falava o seguinte: pastor e crente são iguais, não tem diferença nenhuma. Somos todos iguais. A diferença é na função. Ele não negava a existência da função, do ensino da palavra e da pregação, mas ele negava a autoridade nesse sentido. E ele não negava também a questão da liderança, mas ele dizia que liderança e liderados eram iguais diante de Deus. Tá? Todos vocês são filhos da fé, mediante a fé em Cristo Jesus. Deixa eu continuar. Continua até o 26. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um só, são um em Cristo. Tá? Então, Calvino via essa coisa assim de clero. Calvino falava, inclusive, que a investidura do pastor é uma investidura dada pela comunidade e que, por conta disso, pode ser retirada a qualquer momento. Né? A gente, né, vê isso na doutrina presbiteriana até hoje. Então, passados 500 anos da Reforma, agora a gente já caminhou, vamos andando, que tem muito o que falar, passados 500 anos da Reforma Protestante, vamos olhar um pouco para a igreja brasileira e pensar como é que funciona, olhar para a igreja brasileira e olhar para nós, sempre para lá e para nós. Como é que funciona essa lógica do trabalho de todo mundo, ou a igualdade entre pastores, entre líderes e o povo de Deus? A gente tem superstars como pastores, ou só eu que vejo isso? Eu acho que não, a gente vê, né? Uma igreja muito focada em pessoas, em pessoas, em pessoas que chegam a assumir um nível de existência diferente dos normais. Fala, Fernanda. É como se nós não tivéssemos vivido os 500 anos da Reforma, em muitos momentos. Então, eu queria fazer um convite com vocês para a gente ler um texto que é a base da doutrina do sacerdócio universal,
considerando essas coisas, os ensinamentos da Reforma Protestante, que estão muito marcados na nossa mente, na nossa memória, esses 500 anos, a Igreja brasileira e... Não tem problema, não, a gente continua. E a nossa igreja, a Igreja da Alvorada. Esse texto não é novidade para ninguém. Acho que, se eu perguntar, vocês vão saber me responder. Qual é o texto base da doutrina do sacerdócio universal, do sacerdócio de todos os santos? Pedro, né? 1 Pedro 2, de 4 a 10. Alex, você que tem uma voz bem bonita, você lê para a gente, por favor? 2, de 4 a 10. Cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião, como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para que vocês, os que creem, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Em outra parte, as Escrituras Sagradas dizem: esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem, de acordo com a vontade de Deus para elas. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Obrigada, Alex. Pedro, nesse texto, ele vai mencionando e citando referências, ele vai citando textos do Antigo Testamento, né? Ele cita Isaías, ele não está inovando aí, ele está falando da própria palavra, ele busca Isaías, ele busca Salmos, tá? Isaías 8, 14 e 15, eu acho que esse eu coloquei. Isaías 28, 16, primeiro. Por isso diz o soberano Senhor: eis que põe em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Salmo 118, 22 fala que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E em Isaías 8, nos versículos 14 e 15, ele está falando dos dois reinos, e ele fala que os dois reinos de Israel, para os dois reinos de Israel, ele será um santuário, mas também uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. E para os habitantes de Jerusalém, ele será uma armadilha e um laço. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, presos no laço e capturados. O próprio Pedro já tinha usado essas referências naquele discurso dele, registrado em Atos 4, quando ele discursa e muita gente se converte, ele já fala assim, de supetão: este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Além de citar esses textos do Velho Testamento, Pedro também, mesmo no capítulo anterior, ele já vai usando uma linguagem própria dos livros do Antigo Testamento. E o que ele está construindo aí? Qual é a ideia que Pedro vai desenvolvendo nesse texto? Ele fala que nós somos um povo, assim como lá no Pentateuco, a descendência de Abraão era chamada de povo. Em vários momentos, Deus chama: vocês são meu povo, chamados para ser santos. Em Êxodo 19, 5 e 6, Deuteronômio, não precisa abrir, não, tá? Mas se vocês puderem dar uma olhada depois em casa, Deuteronômio 7, versículo 6, Deuteronômio 14, versículo 2, e Oséias 2, 23. Por que isso é importante quando a gente pensa o texto?
Porque a gente tem que entender para quem que Pedro estava escrevendo naquele contexto. O que ele está construindo aí? A linguagem dele vai levando a entender que, se antes Deus tinha chamado o povo de Israel por meio do chamado a Abraão e tinha prometido, lá no capítulo 12 de Gênesis, um monte de bênçãos para Abraão, que ia fazer dele uma grande nação, que ele seria famoso, que teria seu nome reconhecido, Deus fala assim: eu vou abençoar todos que te abençoarem e vou amaldiçoar todos que te amaldiçoarem. É fantástico, não é? É o que a gente gostaria de viver. Viver e andar pelo mundo assim. Deus abençoa todo mundo que gosta de mim e, de vez em quando, dá um cascudo naqueles que não olham muito bem para mim. Só que o povo de Israel falhou nesse propósito, não é? Porque tinha um propósito para essa bênção, e parece que, talvez, porque eles não lessem até o final do chamado de Abraão. Qual era o final do chamado de Abraão? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Antes, né? Farei de ti uma grande nação. Para quê? Para que Israel se tornasse uma grande nação poderosa, que exercesse a hegemonia sobre o mundo. Foi para isso que Abraão foi chamado, para constituir um povo. Para quê, Liliane? Eu? Todos os povos da terra. Era o chamado de Abraão. Ele seria abençoado para abençoar. E aí Pedro está fazendo esse paralelo quando ele vem falando para a gente que Deus está construindo um novo povo, que não é mais de Israel, da descendência de Abraão, né? É um povo que pode ter nascido lá no Nordeste brasileiro, lá no interior de Minas Gerais, está congregando aqui na Igreja da Alvorada, gente que veio de toda parte do Brasil, e gente que não tem assim uma estirpe muito nobre, né? O brasileiro tem uma gênese toda misturada. E aí Deus fala: vocês são meu povo agora, né? Pela construção que Pedro está fazendo agora. E esse povo que está sendo construído, né? Um versículo que a gente decora quando é criança, e é bom decorar mesmo, e é bom lembrar dele, o versículo 9 de Pedro, do segundo capítulo de Pedro, ele fala assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. A gente vai lendo, parece que vai dando um crescendo assim na gente, a gente vai inchando, né? Eu, quando leio esse texto, eu sempre me sinto assim: nossa, cada coisa melhor do que a outra, eu já não me contenho. Mas aí vem o propósito também. Para quê? A fim de anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O chamado de Deus tem um propósito, o chamado para a igreja tem um propósito, o sacerdócio que nós viermos a realizar tem um propósito. Tá? E aí, concluindo essa leitura aí, esse versículo que faz a gente pensar e pensar não, a gente se sentir, eu pelo menos vou me inchando com isso. Eu queria fazer umas considerações com vocês, tá? Algumas reflexões. Volta aqui. Reflexões, assim, entendam. Reflexões são coisas para a gente pensar que não são exatamente teologia bíblica. É só coisa da minha cabeça que eu quero convidar vocês a pensarem comigo. Esse sacerdócio que a gente chama de universal, ele é universal mesmo? Do fundo do seu coração, você acha que é para todo crente? Então é para você. Oi, desculpa. Então é para você também, Cleide. No fundo, lá do seu coração, não precisa responder, com toda sinceridade que só, né, a nossa consciência permite, só diante de Deus a gente pode responder. Ele é universal mesmo? É para todo mundo? Não está falando que seria o egoísmo reter a bênção de Deus. Deus nos faz, né, tanto para quê? E os dons e talentos distribuídos por Deus? Nós acreditamos que eles foram distribuídos para todos?
E aí? E quais são os nossos dons e os nossos talentos? Se Deus distribuiu para todos, Ele distribuiu para mim também. Não é? Também é uma pergunta minha, tá? É possível recusar ou resistir a esse chamado descrito em 2 Pedro 2, versículo 9? Se você acredita que ele é para todos, talvez você não acredite, mas da leitura do texto você entenda que não é para todos. Não, isso aí não é exato. Todos aí têm um outro significado. Ou nem fala todos, né? Ele está falando que se dirige, que nos constitui o povo. É possível recusar o chamado para o sacerdócio, para o ministério? É um direito ou é um dever? No direito administrativo tinha uma figura chamada de direito-dever, né? Que você tem o direito, mas, na verdade, você tem o dever de fazer, você não pode recusar a fazer. A pergunta que eu faço, será que é? Ou é uma coisa que me é concedida e eu posso não querer fazer? E aí eu vou fazer outra pergunta para vocês. Vocês conseguem imaginar um sacerdote fora de uma comunidade? Para que serviu o sacerdote no Antigo Testamento? Ele ministrava, ele oferecia, apresentava as ofertas propiciatórias, né? As ofertas pela culpa. A gente só pensa no sacerdote assim, ele tinha que estar bem, não podia ter pecado, porque se ele entrasse no Santo dos Santos com pecado, ele morria. Mas a gente tem que pensar também do outro lado, o sacerdote vivia pelo povo, ele era sustentado, né, mantido, ele não tinha que se preocupar com o sustento dele, da sua família, mas ele vivia para o povo. E aí? Eu estou fazendo essa pergunta assim, vocês já devem estar lá na frente, vocês já entenderam, porque a gente vive um tempo de desigrejados, né? Então, se nós somos sacerdotes, aí a pergunta que eu faço, é possível ser sacerdote sozinho? Mas aí você pode dizer, bom, mas eu não estou na igreja, mas eu tenho meu sacerdócio, porque eu sou sacerdote da minha família. Isso é outra história. A gente está falando de comunidade, de povo. Outra coisa que a gente também pode levantar quando a gente fala de sacerdócio universal é, se eu sou sacerdote, então eu tenho competência e condições de julgar o que é certo e errado por mim mesmo. Não preciso me submeter à autoridade de uma igreja, muito menos uma igreja constituída, cheia de regra, de pastor, de presbítero, de líder. Estou fora. Eu julgo o que é certo para mim. E eu posso até ir à igreja, porque ela pode ser muito agradável em alguns momentos, mas, no momento que ela não for, eu caio fora, porque eu sou sacerdote de mim mesmo, posso me juntar com meia dúzia de amigos e a gente vai vivendo ali, cada um ali. Eu não estou dizendo que está errado, eu só estou perguntando para vocês. Estou perguntando por quê? Porque eu sei que tem gente, quase todos aqui têm condições de responder isso muito melhor do que eu, né? São coisas que a gente já estuda e já escuta há muito tempo. E aí, agora, eu queria fazer uma provocação, continuar umas reflexões, e me perdoem, tá? Não fiquem aborrecidos comigo. Se o sacerdócio é universal, se é para todos, aí eu queria fazer essa pergunta. O que tem impedido alguns de nós de assumirmos nosso lugar nos ministérios da igreja? Talvez, só talvez, alguns de nós não estejamos... antes dessa pergunta, eu queria dizer assim, que os ministérios eles são muito mais ricos do que a gente imagina. A gente tende a ver assim, pastor, louvor, professor, né, professor das crianças, no máximo administrador da igreja. Mas o trabalho da igreja para a edificação dos santos, para a evangelização ao nosso redor e para as missões, que é a finalidade da igreja, ele é muito grande, gente. Ele é muito grande. Eu tenho 3 filhas, acho que a maioria aqui sabe, né? As minhas 2 filhas mais velhas, elas têm 17 e quase 14 anos.
e elas têm trabalhado nos adolescentes, com a UPA, e eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus profundamente por algumas coisas que elas têm aprendido nesse ministério. Uma das coisas que elas têm aprendido, e assim, talvez vocês riam, mas é que tudo que se vai fazer dá trabalho, gasta dinheiro. Se tem um feriado e os adolescentes falam assim, vamos passar o dia juntos? Vamos, oba. Onde? A gente vive aqui na Asa Norte, são mais apartamentos do que casa, né? Então tem que achar casa. Aí eles organizam e pensam assim, vamos passar na igreja mesmo, mas a gente vai comer o quê? Quem vai fazer a comida para a gente? Nós vamos ter um momento de louvor? Vamos. Quem vai cantar? Para cantar, tem que ensaiar, tem que aprender a tocar instrumento. Aprender a tocar instrumento gasta tempo. E mesmo os mais habilidosos, né, Sérgio que o diga, quando vão ministrar aqui, precisam ensaiar ainda. Já pensou, Sérgio, ensaiar essa altura da vida? Aí você vem, né? Gasta tempo. Já pensou o Sérgio ensaiar ainda? Para quê, né, Sérgio? Podia ser dispensado. Né? Vai ter que pedir alguém para fazer comida para elas, para eles aqui. Eles querem passar o dia. Vai ter ministração da palavra? Vai ter que convidar alguém para ministrar. Quem vai ministrar vai ter que estudar e preparar. Se algum dos adolescentes vai fazer uma devocional, gasta tempo para preparar. Ninguém vai chegar aqui no trabalho da igreja e falar do que está na sua cabeça, sem ter estudado, sem ter meditado, sem ter orado por aquilo. Tudo dá trabalho, gente. As coisas mais simples, a manutenção do templo, o envio de missionários para o exterior é um trabalho enorme, desde questões diplomáticas, às vezes. E aí a gente pensa assim, então, há espaço para todos os ministérios? Alguns não aparecem. Vamos lembrar da metáfora do corpo? A metáfora do corpo é quando o apóstolo Paulo vai construindo, né, que a igreja é um corpo, e que se a mão disser assim, o pé falar, eu não vou porque eu não sou mão, aí a gente pensa nos órgãos por fora. Mas vamos pensar em todas as vísceras que a gente não conhece e que estão lá funcionando. Uma coisinha assim que, se parar de funcionar, gera uma dor terrível, uma vesículazinha, uma pedrinha no lugar errado, uma válvulazinha dentro do coraçãozinho lá, que não está batendo e fechando direito, está deixando vazar sangue. Sabe? Há muitos ministérios, há muito o que se fazer. Há espaço para todos. E aí, talvez, só talvez, existam pessoas que não tenham se sentido prontas, preparadas para atuar em ministérios da igreja. E aí a minha pergunta é, por que alguns de nós não temos assumido? O que te impede? O que nos impede? Porque o fato de você exercer um ministério não significa que você esteja exercendo o ministério que Deus te chamou para aquele momento. Eu vou fazer uma provocação aqui, e aí eu vou pedir de antemão perdão, vou deixar as mulheres sossegadas, eu quero provocar só os homens. Por que quando a gente tem eleição para presbítero, eu participei na minha vida de 2 igrejas, aqui da Alvorada e de Taguatinga. Por que a gente chega na eleição para presbíteros com um número de candidatos inferior ao número de vagas? Quase sempre. Gente, que sem graça, uma eleição dessa, não dá nem para a gente fazer uma campanha, eu torcer por um, pelo outro. Nosso conselho hoje, eu não sei se eu estou certa, Kaique, me corrija, eu acho que a gente funciona hoje com um conselho, com um número de presbíteros inferior ao que seria ideal pela proporcionalidade com a quantidade de membros da igreja. Os homens fogem do presbiterato. Aí você pode falar assim, Nilson, não mexe comigo, não, porque eu estou no meu ministério. Você vê que eu trabalho muito, eu só não quero ser presbítero, porque eu não tenho chamado. Talvez, e só talvez, você tenha que sair da sua zona de conforto no seu ministério, e talvez, e só talvez, seja a hora de largar uma coisa que você está fazendo para poder se dedicar a outra. Confuso, né? Sabe por quê? Porque ministério não tem a ver com conforto. A gente vai trabalhar um pouco mais, a gente vai trabalhar muita coisa em 20 minutos.
Ministério não tem a ver com conforto, com o que eu faço e me deixa bem, tranquila, tranquilo. Eu falo isso dos presbíteros, primeiro, porque eu não quero falar para mim. Vamos deixar as mulheres sossegadas um pouco, né? Vamos falar só para eles. Parece que, quando vai chegando a eleição, a gente fica acata. Assim. Eu vejo um casal... Porque há os requisitos para ser presbítero. Nem todo mundo pode ser. Há os bíblicos, né? O homem tem que ser irrepreensível, tem que ser apto para o ensino da palavra, esposo de uma só mulher, cuidar bem da sua casa. E eu vou olhando e vou vendo, olha, fulano pode ser, fulano pode ser. Existem outras qualidades que têm a ver com qualidade de temperamento, né? Uma pessoa muito colérica, muito brava, não deve ser eleito presbítero, é melhor ficar de fora. Alguém que não consiga lidar com o contraditório também não devia ser eleito, porque o conselho é conselho. Conselho é órgão colegiado. Nem todas as decisões vão ser unânimes, não vai haver consenso. Se eu não consigo lidar com o fato de que a minha opinião não é vencedora, talvez eu não deveja me eleger. Mas a gente chega na eleição com um candidato único. Às vezes é a 4ª reeleição daquele candidato. Queridos, só para pensarem, talvez, e só talvez, a gente devesse começar a pensar o que nos impede de assumir ministérios. Né? O Kaique, eu acho que é o mais jovem do nosso conselho. Mas estou achando que o nosso conselho precisa ficar mais jovem. Gente mais jovem. É bom. O conselho tem um caráter representativo. Mas vamos continuar. Agora as mulheres acordem, vamos parar de falar. É bom a gente descansar, só a gente que é cobrada, né? Mas isso não acontece só em relação ao conselho da igreja. Há muitas coisas a serem feitas e algumas não estão sendo feitas. Então, se a gente tem que inquirir o nosso coração sobre quais as motivações que nos levam a trabalhar na obra de Deus, a gente também tem que inquirir o que me impede de trabalhar no ministério da igreja, especificamente. Cada um sabe, né, melhor do que eu, e cada um sabe a sua condição pessoal e familiar, mas eu chutei algumas aqui. Afastamento, esse afastamento no sentido de você, assim, você vem à igreja e não interage, não conhece bem, então, de longe, tudo parece funcionar perfeitamente. Está tudo tão bom, o louvor é tão bom. Será que esse louvor precisa de alguém ainda? Quando vocês veem esses meninos, esses homens e essas mulheres cantarem e tocarem para Deus, certamente não precisa. Tudo bonito, tudo organizado. Quando a gente chega mais perto, é que talvez a gente veja que há coisas a serem feitas. Há irmãos sobrecarregados. Mas isso é outro problema. Isso não é questão para ser tratada aqui e nem agora. Comodismo. Né? Só talvez. Desobediência. Talvez a gente esteja ouvindo o chamado e ele já esteja claro para você, mas a gente não quer ir, deliberadamente. O mito do supercrente. O pastor Josias falou nisso aqui hoje. A crença de que o trabalho da igreja é só para pessoas que estão bem. E aí? Quando é que você vai poder trabalhar na igreja? Quando você estiver bem? Então, eu queria dizer para vocês que a primeira coisa que não ia acontecer, assim, não ia ter classe de escola dominical. Talvez não existisse ministério pastoral, porque o pastor não está bem o tempo todo. Eu vou trabalhar quando a minha família estiver mais madura, os meus filhos estiverem mais velhos. É claro que há questões familiares e momentos, né, que cada um sabe julgar e que é possível ou não, mas vamos esperar um tempo em que estivermos crentes, fortes, firmes, sem problemas, sem falhas. A gente aceita os problemas, mas, em geral, a gente não aceita as nossas falhas pessoais. Quando eu estiver madura, eu vou trabalhar. Talvez
você não assuma porque, lá no fundo, a gente não crê no poder do Espírito Santo para nos capacitar e nos sustentar no trabalho. E aí eu pergunto uma coisa para vocês. Quem é que tem sustentado você na sua vida? Lá na sua casa, lá na hora de dormir, no seu crescimento, na sua santificação. Quem é que te sustenta? Opa, Nilson, mas uma coisa é a minha vida privada. Aqui ninguém me vê. Trabalhar na igreja é coisa séria. E a sua vida com Deus não é? O ministério ele tem que ser também uma continuidade da nossa vida com Deus. Se nós dependemos para Deus, para a nossa salvação, dependemos para a nossa santificação, nós vamos depender dele também para o trabalho. Ninguém consegue trabalhar e exercer bom ministério se não depender de Deus. E aí a pergunta, nós acreditamos no poder do Espírito Santo para nos sustentar no ministério, qualquer que seja? Lá em Joel, capítulo 2, versos 28 e 29, o profeta diz que nos últimos tempos o Espírito de Deus será derramado sobre todos, sobre os filhos, sobre as filhas, sobre os jovens. Né? No livro de Atos, há a recomendação do próprio Senhor Jesus de que aguardem até que sobre vós desça o Espírito Santo. Nós trabalhamos sustentados pelo Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 12, vai falar da distribuição de dons, e ele fala que é o Espírito de Deus que distribui os dons para a edificação da igreja. Efésios, capítulo 4, também fala disso. Então, ditas essas coisas sobre a reforma, né, e sobre a questão do sacerdócio que todos nós somos chamados a exercer, vamos falar sobre o livro. É o último capítulo. Eu deixei umas interrogações ali, uns pontos, porque talvez existam outros motivos que nos impeçam de nos engajarmos na obra do Senhor. E aí, a gente vai falar sobre os ministérios da igreja. E a pergunta que eu vou colocar para vocês aqui do livro é: o que é um ministério isso que eu já falei, desculpa, Deus nos sustentando, né? O Deus que distribui os dons é o mesmo Deus que continua nos sustentando na obra, nos capacitando. E aí eu vou perguntar para vocês, o que é um ministério bem-sucedido na igreja local? A gente precisa entender o que é sucesso à luz da palavra de Deus. Sabe por quê? Lembra daquele texto lá em Romanos que fala assim, Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da mente. Queridos, talvez nós estejamos desobedecendo a essa recomendação e com a nossa mente muito, muito, muito conformada a este século. E com uma mente conformada a este século, nós queremos julgar os ministérios que vemos dentro da igreja pelos modelos de sucesso, mas não o modelo de sucesso da Bíblia, que a gente vai ver no final. Vai dar tempo. O modelo de sucesso do mundo. O que é sucesso para uma igreja hoje? O que é? Não vou ficar mexendo com vocês, não. Nem vou mexer com os homens, porque eu já cutuquei muito. O que é, Silas? Sucesso para uma igreja bem-sucedida. Visão de fora. Gente, números, quantidade de gente, quantidade de dinheiro, quantidade de bens. Né? Muita gente, mais contribuição, mais bens, mais conforto, mais segurança, talvez menos dependência. Para que eu vou ficar preocupado se vai ter dinheiro naquele mês, se eu já tenho muito dinheiro na conta bancária da igreja, está tudo tranquilo, o que vier a gente consegue resolver. Né? Mas nem tudo que vem se consegue resolver com dinheiro. Sucesso se alcança com eficiência e produtividade, inovação. Gente, inovação, para que mais inovação tecnológica? Já basta, já está bom, não precisa de mais, não. A gente não dá conta, eu não dou conta nem de ligar o celular direito mais. Por mim, podia parar. Mas, na mentalidade de sucesso, as coisas têm que mudar.
Não posso fazer o culto do mesmo jeito que eu fazia há 20 anos. Tem que ter uma coisa diferente. Como é que pode, Fernando? Uma escola dominical que é igual à escola dominical que eu frequentava há 30 anos atrás. A gente precisa mudar. E, às vezes, para adulto, não tem essa urgência. Mas, quando se pensa nos ministérios para jovens e para adolescentes, não, adolescente tem que ter coisa dinâmica, tem que ter novidade, senão eles não vão. Né? E não vão mesmo, o jovem gosta mesmo de novidade. E aí a gente fica com esses imperativos na cabeça. Inovar, prosperidade, né? O Silas adiantou. Se você tem muita gente, você tem muita contribuição, tem muito dinheiro, tem prosperidade. E as nossas expectativas têm que ser sempre expandidas. O sucesso tem que ter uma novidade, tem que ser uma coisa bem feita, profissional. A igreja tem que ser tratada como uma empresa, metas de produção. Só que aí a gente fala assim, não, olha só, nós não somos chamados a fazer convertidos, a igreja é chamada a discipular pessoas. Quanto tempo dura um discipulado? Quem é expert em discipulado? Quanto tempo dura o discipulado de uma pessoa? É demorado, às vezes é caótico. Esse termo não é meu, tá? É do autor. Caos. Se você fosse imaginar na sua vida, desde a sua conversão, uma linha para representar a sua vida, assim, você aqui na Terra e uma linha representando você seguindo até Deus, como é que ia ser essa linha? A linha desejada seria aquela assim, né? Reta, ângulo bem retinho, sem nenhuma voltinha para lá nem para cá, rapidinho chegando ao céu. Mas, às vezes, a linha não é assim. Às vezes, a linha tem uma inclinação assim tão pequenininha, que está quase na horizontal, mas está subindo. Né? Às vezes, tem subidas altas, descidas, parece mais gráfico de economia, ou então aqueles mostradores de UTI, né, dos batimentos cardíacos. Esse é o pior de todos, porque vai, desce e fica no mesmo lugar. Tum, tum. Às vezes, a linha é uma espiral, cada vez mais próximo, mas com a impressão de que você volta para o mesmo lugar e fala assim, Senhor, eu estou aqui de novo lutando contra essa minha fraqueza, nessa idade. Mas aí você entra em turbilhão de novo. Como é que é essa linha? Então, quando a gente pensa que a vida das pessoas é assim, e não adianta a gente fingir que não é, talvez a igreja tenha ministérios também, no termo dos autores do livro, caóticos. Fiquei meio chocada com o final do livro. Né? Ele é muito legal, vocês têm acompanhado aqui. Aí ele vira e fala assim, o ministério é caótico mesmo. A tendência da igreja é se autopreservar, assim como a nossa tendência é preservar a nossa natureza carnal. Só que nós somos chamados a negar a nossa carne, morrer na cruz com Cristo, matar a nossa carne na cruz todos os dias. A igreja também é chamada a isso, a negar-se, a preocupar-se menos com a sua preservação e preocupar-se com o crescimento de Cristo. Isso é contrário à nossa natureza. Tá? João 3,30, o João Batista, quando ele é questionado, né, sobre o ministério de Jesus que estava começando, ele fala assim, importa que ele cresça e eu diminua. Então, nessa perspectiva, a gente vai tratar de 3 aspectos aqui. Primeiro, o ministério é deficiente. Todos os ministérios serão. Você pode organizar, você pode planejar, você pode bolar estratégias, você pode fazer planejamento, mas ele vai ser sempre deficiente, como a nossa vida ainda é deficiente. Nilza, mas isso ajuda em quê? Saber disso. Não é uma visão assim, poxa, então vamos fazer de qualquer jeito mesmo? Não, não é nessa perspectiva, é na perspectiva de entender que a igreja também está em processo, como as nossas vidas estão em processo.
Então, não adianta a gente ter um olhar, esperar um departamento infantil que funcione como uma escola mais conceituada. Não. Há confusão, há dificuldades, há lutas, há retrocessos, há falhas, porque todos nós trazemos nossas falhas para cá. Eu vou ter que acelerar bastante aqui. O segundo aspecto é, apesar disso, de entender que os ministérios são deficientes, a igreja tem que ser um espaço de persistência até que nós sejamos chamados para a glória. A igreja é um lugar de persistência, de perseverança. Um outro aspecto que a gente tem que considerar é que o nosso parâmetro, o nosso critério são pessoas, não podem ser números. Me desculpem os economistas, a economia não consegue explicar tudo. Nós estamos falando de pessoas. Pessoas não se traduzem por números e por gráficos. Os gráficos podem ser bons, podem ser úteis, mas nós temos que aprender a lidar com gente que chora, gente que não está bem. Fazer da igreja um espaço onde o não estar bem seja aceitável, onde a fraqueza seja aceitável. A gente não aceita fraqueza. A igreja virou um lugar para fortes. Fracos não sobrevivem na igreja. Sabe por quê? Porque na igreja as pessoas estão sempre sorrindo, estão sempre bem. Parece mais teoria da evolução, né? A gente critica tanto os ensinos que os nossos filhos têm nas escolas, mas a gente quase que vive isso dentro da igreja. Só os mais fortes sobrevivem. Chorou, está fora. Vacilou. Aquele irmão que vai naquele reme-reme, aquela coisinha de sempre. Meus irmãos, esse reme-reme desse seu irmão que se expõe, que a vida dele aparece, talvez seja o reme-reme da vida de quase todos na igreja. Só que a maioria de nós não se expõe. Nós vestimos as nossas fantasias de supercrentes. Tá? E o terceiro aspecto a observar é que qual é o objetivo de todo o ministério da igreja? É a semelhança com Jesus. E aí, tem um texto fantástico, que a gente ia ter que trabalhar mais um tempo nele, e aí eu não vou... A gente não vai ler, que está lá em Mateus 16, 13 e 25, que é uma conversinha que Jesus tem com os seus discípulos, uma conversinha de pé de orelha. Vou só lembrar aqui para vocês, se vocês puderem ler em casa, é um texto muito, muito, muito rico e muito importante para nós. Deixa eu ver se eu coloquei ele aqui. Mateus 13, de 16 a 20, Mateus 16, de 13 a 25. Jesus chega e fala o seguinte: e aí, galera? O que as pessoas dizem que eu sou? Aí uns dizem, é o profeta Jeremias, é um profeta. Ah, tá. E você? O que você diz que eu sou? Pedro responde, Pedro fala, tu és... O que Pedro respondeu aí, gente? Quem abriu a Bíblia ou quem tem na memória? Tu és Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Ótimo, Pedro. Se você respondeu isso, certamente não foi porque você estava com o olho no parâmetro de sucesso do mundo. Foi o Senhor, Deus, foi o Pai quem te revelou. Beleza. Tudo de bom, né? A identidade de Jesus está estabelecida. Mas aí, já que a minha identidade está estabelecida, vamos conversar mais. Eu tenho que ir para Jerusalém, pessoal. E lá eu vou sofrer, vou ser humilhado, vou ser injustiçado. Jesus abre o jogo com os discípulos. Vou morrer. Não. Aí não. O próprio Pedro vai lá e chama Jesus e fala assim, não, Senhor, essas coisas nunca vão te acontecer. Era a missão de Jesus, morrer na cruz. Porque qual é a missão de Jesus? A reconciliação do mundo com Ele mesmo, né? Com o Pai. E aí a gente tem que ter essa perspectiva de que... Aí Jesus continua conversando com seus discípulos. Se você quer ser meu discípulo, você também vai para a cruz comigo. Não para morrer, porque a minha morte é suficiente, mas para a cruz, de negar-se todos os dias. Negar-se todos os dias, para que Deus cresça. Esse discipulado é um negar-se, não é? Tem que ser. Então, nesse texto de Mateus que a gente deveria ler, não vou ler, Jesus
alinha, né? Conversa, chama para uma conversinha de pé de orelha. Eu falei, quem sou eu? Muito bem. Qual é a minha missão? E qual é a missão dos meus discípulos? Qual é a nossa missão, gente, na igreja? Edificar a igreja, evangelizar e fazer missões fora, para que o nome de Jesus seja engrandecido, para que a gente proclame tudo que Jesus é e tudo que a gente sabe que Ele já fez. Essa é a missão da igreja. Então, queridos, nós devemos nos parecer com Jesus. Nessa perspectiva, eu queria fazer umas perguntas antes de colocar uma última citação. Não vou demorar mais do que isso, não. Nós, como igreja, como ministério, nós somos parecidos com Jesus? Eu não vou responder não, claro que não, né? Mas cada um tem sua resposta. Somos parecidos com Jesus? A nossa igreja e os nossos ministérios têm a marca do amor incondicional de Jesus? Se tem, está ótimo. Nossa igreja tem a marca da doação generosa? Doação que não é dinheiro aqui, é também, mas é doação de talentos, de tempo. Né? Tempo. Quem tem tempo para doar? Quem tem tempo? Sofrimento voluntário. Assim como Jesus, que conhecia a sua identidade e sabia da sua missão, ele vai para Jerusalém, embora o seu amigo fale assim, não, Jesus, que isso, está doido? Ele vai. Você lembra da palavra de Jesus? Que, em um momento depois, ele fala assim, quando ele já está, eu vou voluntariamente. Eu vou. A cruz aconteceu porque Cristo fez voluntariamente, é sofrimento. Talvez o nosso ministério tenha a ver um pouco com sofrimento, né? Voluntário. Não o sofrimento que a gente lida por conta do pecado, da queda, das doenças, da violência, do nosso pecado, do pecado dos outros. Não estou falando desse, não. Sofrimento voluntário. Eu escolho sofrer para servir. Nós temos sido humildes na nossa igreja. O autor fala que a gente tem que respirar a humildade se a gente quer ter ministérios bem-sucedidos. Respirar a humildade. E como tem sido o nosso nível de engajamento no evangelismo e nas missões? Será que nós temos vivido a nossa vida na igreja pensando só em nos edificar, só para nós, só para nós, só para nós? Quando eu olho para a igreja brasileira, eu assim... Posso falar mais 3 minutos? Posso ou não? Quando eu olho para a igreja brasileira, eu fico muito entristecida. Isso é bem meu. Talvez você não fique. Eu fico. Sempre fiquei muito assustada, às vezes um pouco menos, nos últimos tempos, muito assustada. Me dá medo as coisas que eu vejo. Me dá medo mesmo. Medo. Mas aí, a gente volta lá, né, para o texto de Mateus 16 e 18, e escuta o Senhor Jesus dizendo assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque eu é quem edifico essa igreja sobre essa rocha, sobre o entendimento de que eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus, eu vou edificar a minha igreja sobre isso, e o inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. Então, isso me dá esperança, sabe? Quando eu tendo a me entristecer e eu tenho um olhar assim, vejo umas coisas e falo, Senhor, 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 misericórdia, o que é isso? Que jeito de pensar e de viver é esse? Dentro da igreja. Né? Eu falei na aula da escola dominical, no primeiro dia lá da nossa classe, que talvez em 2030 nós sejamos maioria no Brasil, evangélicos. Isso te alegra ou te entristece? Mas, quando eu olho para a promessa de Jesus, eu falo assim, a igreja vai prevalecer. Vai ter gente que vai pregar um outro evangelho, que não vai ser evangelho, que não é, a gente já vê que não é, a gente tem capacidade de julgamento. Apesar de tudo isso, a igreja vai prevalecer. Não por você e não por mim,
mas porque ela é edificada pelo próprio Cristo. Ela é criada e ela é sustentada. E como a gente acredita nisso, a gente tem esperança de que a igreja vai prevalecer. Então, por isso, eu quero terminar com uma citação do autor. A criatura, que criatura é essa? A igreja, né? Todo o livro falando da igreja, da criatura criada pela palavra. A criatura prospera porque o evangelho é suficiente. Assim como o evangelho é suficiente tanto para a justificação quanto para o amadurecimento individual, ele também é suficiente para o nascimento e para o sustento da igreja. O final assim do livro é um pouco pessimista, né, quando ele fala assim, os ministérios são um caos, mas eles vão sobreviver, e a igreja sobrevive, porque quem criou foi o próprio Cristo. Queridos, muito obrigada pela atenção.